Ok, vimos um pouco sobre mercado, vimos sobre concorrentes, como fazer avaliações, né, como testar novos segmentos, ir fazendo testes ao longo do tempo, né, e ir focando conforme vai passando e você vai identificando quais são as melhores oportunidades, você ir focando mais energia para aquele segmento que você vê com melhores olhos, que tem melhor remuneração, melhor ganho, você gosta mais de fazer, você acha que aquele segmento está mais próximo do seu Ikigai. É muito interessante, você vai melhorando ali a sua área de atuação, você vai concentrando suas energias. E um ponto muito importante também, a gente falou sobre concorrentes na última aula, é entender como se diferenciar dos seus concorrentes, né? Digamos que você tem um concorrente que atua no mesmo nicho, né, trabalha com o mesmo tipo de cliente, né, no mesmo setor, e agora? Como é que a gente faz? Né? A gente não está atuando num outro nicho, tem um livro muito bom que fala sobre concorrência, né, que é o Oceano Azul. Você está trabalhando no oceano que, no caso desse livro, ele fala de oceano vermelho, quando tem vários competidores. Ou ainda que sejam poucos competidores. Como é que você vai se diferenciar deles? Como é que você vai convencer o cliente que você é a melhor opção, né? Como é que você vai trazer o cliente para você? Então você tem que entender, em primeiro lugar, qual que é o valor para aquele cliente, o que o cliente mais valoriza na proposta, na prestação de serviço. É o prazo? É a qualidade? É a experiência do consumo? É um cliente que gosta de ser atendido toda hora, gosta de ter um relacionamento. Entenda, mesmo dentro do mesmo nicho, digamos, reformas residenciais de alto padrão em apartamentos. Dentro do mesmo nicho, tem clientes que prezam por mais uma coisa do que outra, né? Pode ser um cliente que, por exemplo, a mulher dele esteja grávida, você vai fazer uma reforma de um quarto, transformar num quarto de bebê, em que o prazo é extremamente importante, porque ela vai dar à luz ali daqui a 2 meses, 3 meses, enfim. A qualidade também pode ser algo muito importante, mas para ele, predominantemente, é o prazo, porque vai precisar de um lugar para o bebê. Em segundo lugar, pode ser a qualidade, em terceiro lugar, pode ser a experiência de consumo. Né? Talvez a cliente não queira ali estar tirando dúvida toda hora, com relatório, conversando ali todo dia. Não, ele quer chegar no dia tal e está tudo pronto e está resolvido, entendeu? Então, é um cliente que você identificou o que é mais valioso para ele. Então, é muito importante você entender o cliente que você está trabalhando. Pode ser um cliente que a qualidade é o ponto mais importante. Às vezes é um cliente que está fazendo está reformando sua casa de praia. Você está falando com ele lá em março, abril, e o cliente assim, o prazo está tranquilo, ele quer em dezembro, final do ano, ele vem para a praia e ele sabe que o prazo vai estar tranquilo, que uma reforma de 3 meses você vai terminar 2, 3 meses antes. Mas a qualidade é extremamente importante para ele. Então, às vezes é um projeto que você recebe de um arquiteto, você verifica, né, baseado na sua experiência, que você sabe algumas opções de acabamento que podem ser superiores ao que está estabelecido no projeto, você pode muitas vezes comunicar para o cliente, se ele tem essa abertura para receber sugestão. Então, um cliente que preza muito pela qualidade. Pode ser um cliente que o preço seja a coisa mais importante. Então, falar um exemplo nosso aqui de uma franquia, de um estabelecimento comercial, de uma padaria no caso, em que o prazo era extremamente importante, lógico, né, ele já estava pagando o aluguel do estabelecimento, mas era um cliente que ia investir muito em equipamento, em máquinas, em funcionário, em treinamento, contratação, enfim. Então, assim, o custo a gente identificou ali como uma demanda, como um item extremamente valioso para o cliente. E quando a gente recebeu o projeto arquitetônico, a gente poderia muito bem pegar o projeto, executar, tá tudo certo. Só que a gente viu ali alguns pontos de melhoria, né? Revestimentos que estavam muito caros na época, assim, pelo que o cliente, nas conversas que a gente teve com ele, a gente entendeu, né, qual que seria a expectativa dele em relação ao custo de obra, mas a gente viu ali que revestimentos se poderia substituir e ter uma economia considerável, né? Revestimentos que estavam R$400 o metro quadrado, e a gente conseguiria reduzir ali para uns R$100 o metro quadrado, porque a gente sabia de outras opções. Era nossa obrigação fazer isso? Não, não estava no contrato que nossa obrigação era revisar projeto arquitetônico, revisar padrão de acabamento.
mas a gente tomou a iniciativa, porque a gente viu que era importante para o cliente. E a gente falou, essa experiência foi muito bacana, porque a gente começou a trazer isso para as reuniões com os outros clientes que a gente foi fazendo, né, ao longo do tempo, em que a gente entendia que o custo era importante para o cliente. A gente contava essa experiência, né? A gente fala, às vezes, hoje em dia, a gente, né, tem reunião com diversos tipos de clientes. Quando a gente identifica que o cliente se importa muito com o custo, a gente fala dessa experiência, porque é algo que a gente sabe que vai fazer diferença para ele, para a tomada da decisão do cliente. É uma empresa que vai além, é uma empresa que realmente se importa com o que é importante para mim. Então a gente, né, na época, voltando para o caso da padaria, para a franquia da padaria, a gente identificou ali, além do revestimento, teve outros 2 pontos ali de revisão de projeto. Era um revestimento, tipo de pintura e também uma solução estrutural que a gente também modificou, inclusive fez o projeto da revisão estrutural. A gente apresentou para o cliente e foi muito bom para ele. Ele economizou ali uns 50, 60 mil reais. Assim, a gente não ganhou nada com isso em termos de valores, mas em termos de referência, né? Se a gente precisar um dia falar com um próximo cliente que queira fazer reforma comercial e esse cliente pedir indicação, a gente tem certeza que esse cliente que a gente conseguiu economizar 60 mil reais, então entender o que é valioso para o cliente. E, de novo, nem todo cliente tem o mesmo nível de prioridade, né? A gente falou aqui um exemplo de prazo, falamos um exemplo de qualidade, falamos um exemplo de preço. Pode ser um cliente que preze pelo status, pode ser um cliente que seja o contrário da padaria, pode ser um cliente que vê um revestimento de 100 reais, mas ele quer o suprassumo do top para dizer que usou a marca tal, porque é importante para ele, e você indicar. Você viu que saiu um revestimento tal, você viu, olha só, a gente tem aqui contato com um fornecedor de luminárias, que importa luminárias, você pode estar trazendo ali para o seu cliente. Pode ser uma prioridade para ele, pode ser prioridade o status. E aí a gente vai para outros exemplos aqui, né? Vou citar aqui alguns pontos que podem ser importantes e você pode estar identificando isso no cliente. Inovação pode ser um ponto importante, dizer uma pessoa... geralmente a gente tem essa ideia de inovação com pessoas mais jovens, né? Mas enfim, pode ser de qualquer idade, pode ser uma pessoa que quer um sistema de iluminação que você bate palma e desliga, sei lá. É uma pessoa que curte pioneirismo, às vezes quer um produto limitado, né, muito ligado ali ao status, quer alguma coisa única. Às vezes é uma pessoa que quer algo sustentável, né, você ter conhecimento de soluções sustentáveis, né, é importante entender o cliente para você poder trazer soluções referentes à energia solar, captação de água, tratamento sustentável, né? Às vezes um cliente que é muito... A gente vê isso muito em clientes que tiveram más experiências com mão de obra, às vezes quiseram fechar por conta e tiveram problemas de manutenção. Às vezes é um cliente que está meio traumatizado. Geralmente esse cliente gosta de segurança, gosta de uma garantia de assistência. Então você se apresentar ali como uma empresa que não vai sumir, que tem um escritório, que tem uma equipe, que tem conhecimento técnico, que vai fazer um serviço de alta qualidade e mesmo assim, mesmo sendo um serviço de alta qualidade, você vai assinar um contrato com garantia, sei lá, de 2, 3 anos, 5 anos, dependendo do tipo de serviço, dependendo do tipo de material, isso passa uma segurança para a pessoa, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente vê quando a gente fala com o cliente, principalmente no segmento de reformas, é entender que tipos de experiência essa pessoa já teve, que isso identifica muito. Quando a gente fala com uma pessoa e a gente vê que ela já teve problema, um ponto muito importante deve ser segurança. Um ponto muito importante, provavelmente essa pessoa tem um pé atrás, ela, né, teve um problema de aditivo, teve algum problema de perda de material. Um dos pontos muito importantes que a gente aborda na reunião de apresentação é o nosso diferencial de qualidade de serviço e garantia. Muito importante você ter essa visão de ganha-ganha também. A visão de que o cliente ganha e você ganha também, né? Então, como eu citei o caso da economia de material, o cliente ganhou com a economia de material e a gente ganha como referência, né, para possíveis. A gente sabe que a gente pode contar com aquele cliente. Então, é muito bom você ter essa visão do ganha-ganha, né? Soluções
que todo mundo sai ganhando. Às vezes é um cliente que preza pela autoridade, né, da empresa, da contratada, né? Às vezes um cliente, isso a gente nota muito em clientes mais velhos, geralmente, tá? A gente não quer generalizar de forma alguma aqui nessa aula, tá, gente? É só baseado no nosso geralmente vê dos clientes que a gente trata, né? Mas a gente vê que geralmente pessoas mais velhas tendem a prezar muito pela autoridade, pela confiança, pela indicação, né? Pô, o que você já executou? Tá? Quem pode te referenciar? Muito importante a autoridade também para condomínios. Condomínios geralmente pedem cartas de indicação. Então, como a gente já prestou muito serviço para condomínio, é bem rápido para a gente conseguir carta de outros prédios que a gente já prestou serviço com a indicação, né? Geralmente ele é assinado pelo síndico atual, então a gente nota que a autoridade geralmente é muito importante para condomínios e também para clientes mais velhos. Enfim, então diversos pontos que podem ser importantes para o seu cliente. Nunca assuma nada, nunca assuma que por ser um cliente, digamos, com poder aquisitivo maior, ele não vai estar nem aí para o custo. Pode ser que seja extremamente importante para ele, talvez seja um cliente que, por mais que ele tenha alto poder aquisitivo, ele vai querer negociar, vai querer baixo custo, vai querer estar ali em cima da hora. Se for um contrato de administração e que o material fica por conta dele, é um cliente que vai estar ali em cima para ver se vai ter economia de material, pode acontecer, tá? Então, gente, nunca assuma que algo é importante para o seu cliente. Entenda ele primeiro, ouça ele primeiro, verifique que experiências ele já teve no passado, que traumas ele teve. Isso mostra muito da personalidade do cliente, o que é importante para ele. E a gente fez essa volta toda sobre o que é importante do cliente para que você seja diferencial. Porque muitas vezes você identificando no cliente o que é importante para ele, você pode traçar um diferencial mais arrojado em relação ao competidor. Então, às vezes é um concorrente em que ele não passa prazo, ou passa prazo muito grande. E você tem certeza do seu prazo, você tem certeza que você consegue entregar um mês antes e assinar um termo dizendo que se entregar 5 dias depois, você vai dar um desconto de 5% no valor. Ou você pode ter um diferencial, ainda no caso do prazo, em que você passa para o cliente que ele retém 20% do pagamento até a obra estar pronta. Entende? Então, você identificando quem é valoroso para o seu cliente, você identificando quais são os pontos principais, ali 1, 2, 3 pontos principais para o seu cliente, você consegue melhor ter um diferencial. Porque às vezes você quer ter um diferencial de qualidade, o cliente não quer, não é muito importante qualidade. Às vezes você quer traçar um diferencial de prazo, mas o cliente assim, entregou um mês antes, um mês depois, para ele tanto faz, ele quer algo barato, ou quer algo inovador, entende? Então, por isso que a gente trata primeiro do que é importante para o cliente, para daí sim falar de diferencial de mercado. Então, primeiro entender o que é valioso para o cliente, e daí a gente vê, tá, isso aqui é valioso para o cliente, esse cliente valoriza prazo, digamos. O que o mercado está oferecendo em relação a prazo, em relação à garantia de prazo, em relação a aditivo de prazo de contrato? Como é que eu posso me diferenciar? Entende? Então, primeiro o cliente, né? Por isso até um pouco aquele ditado, o cliente em primeiro lugar, mas entender o cliente de fato, entender o cliente, como é que o mercado responde a essa demanda do cliente, que tipo de garantia, que tipo de serviço, que tipo de relacionamento ele presta em relação a esse item do cliente. E aí, com isso no seu radar, você consegue montar o seu diferencial. Daí você mata a charada, você ganha o cliente. Tá certo? Então, entender o cliente, entender como é que o mercado se relaciona com o cliente em relação àquele diferencial. E, gente, não é bicho de sete cabeças. Você pode muito bem falar com o seu cliente sobre esses pontos. Mauro, entendi que aqui é importante, extremamente importante em relação ao prazo para você, porque, né, sua filha vai nascer daqui a 2, 3 meses, né, uma reforma extremamente importante para o senhor. E como é que os competidores estão te garantindo esse prazo? Você pode perguntar.
né? Vai ter cliente que não vai querer abrir as condições, não vai querer abrir o preço, não vai querer falar aqui quais são os competidores, né? Mas muitos clientes, gente, eu vou ficar impressionados, muitos clientes abrem, porque a maioria dos clientes, pelo menos na nossa experiência, quer resolver. Não, foi isso, se você conseguir melhorar essa condição, pô, tá fechado. Então, seja direto, seja franco, seja proativo em relação ao que você pode oferecer para o seu cliente em relação ao diferencial e perguntar, né, como é que a gente pode passar mais segurança, como é que a gente pode dar mais garantia, né? Muitas dessas soluções que a gente falou aqui, a gente não saiu da nossa cabeça assim, pô, tivemos um insight que isso ia trazer maior probabilidade de fechamento. Não, muitas coisas foi falando com os clientes, né, entendendo eles, perguntando, pô, como é que eu posso te passar mais garantia, né, como é que eu posso te trazer segurança, né, quem sabe se você, né, se arriscar junto comigo, se você colocar isso no contrato, eu me sinto mais seguro. Então muitas dessas coisas que a gente falou aqui foi tomando na cabeça, foi conversando com os clientes, entendendo com eles, montando com eles e também vendo como é que os nossos concorrentes fazem no mercado, tá certo? Então hoje, para matar aí a questão de diferenciais de mercado, entender o que é importante para o cliente, entender como é que o mercado responde essas demandas, seja perguntando para o cliente como é que foi o relacionamento dele com os concorrentes, né, como é que foi os orçamentos dele com os concorrentes, seja vendo diretamente com os concorrentes, né, ligando, vendo no site, enfim. E com isso em mão, você montar o seu diferencial para ser mais qualificado, para você ter diferencial e aumentar a probabilidade de fechamento, tá bom? Valeu!